Carol, quero abrir a minha empresa em Portugal. Por onde é que eu começo? Eu sou Carolina Félix, advogada aqui em Portugal e no Brasil. Trabalho há 10 anos em Portugal e quero conversar hoje com vocês melhor sobre o processo de abertura de empresa em Portugal. Primeiro, para você abrir empresa em Portugal, você só precisa do número fiscal português, o NIF. Então, o primeiro passo para você abrir uma empresa em Portugal é tirar o NIF. Óbvio que se você tiver uma autorização de residência, um visto, isso vai facilitar o seu processo aqui, mas não é condição essencial para o procedimento de abertura de empresa. Esse é o primeiro ponto do nosso caminho. Contudo, eu preciso explicar algumas burocracias, porque muitas vezes vocês acreditam que o processo de abertura de empresa em Portugal, ele é igual ao processo de abertura de empresa no Brasil. Aqui em Portugal a gente tem algumas burocracias que a gente precisa levar em consideração durante o processo de abertura de empresa e após o procedimento de abertura de empresa. Então, a partir do momento que você abre uma empresa em Portugal, existe um documento chamado RCBE, que é um documento que você precisa ter para comunicar às autoridades aqui quem é o beneficiário efetivo, o nome é registro do beneficiário efetivo. Por isso, depois que você abre a empresa, você precisa comunicar quem são os beneficiários, os gerentes, quem tem poder dentro daquela sociedade. Essa declaração, ela visa, por exemplo, evitar branqueamento de capitais, deixar um pouco mais clara a estrutura de benefício administrativa da empresa. Então, é um formulário simples que você precisa preencher, mas é importante que você tenha atenção a essa necessidade, porque só com a empresa aberta e o RCBE é que você vai conseguir ir para o próximo passo, que é efetivamente abrir uma conta corrente aqui em Portugal para a empresa e a partir da abertura de conta corrente da empresa, que aí você vai poder abrir a atividade. Então, eu estou tentando aqui colocar o passo a passo, porque eu sempre explico, nesses 10 anos aqui a trabalhar em Portugal, eu sempre explico várias vezes aos clientes estrangeiros os passos, porque eles não estão acostumados com esses passos. Então, abrir especificamente a empresa, o pacto social e etc., é rápido, a gente pode fazer online ou ir diretamente na loja Cidadão e pedir a abertura. Se a gente fizer o procedimento online, a taxa desse procedimento de abertura é 220 euros. Hoje, né, a gente está falando no final de 2025, eu estou em dezembro de 2025, mas tem muitos anos que essa taxa não muda. E se for presencialmente é 360, mas confira a taxa no ano que você está assistindo a esse vídeo. E se você for pessoalmente abrir além da taxa de 360, a empresa sai na hora. Online, precisa perceber em qual conservatória vai cair, para saber o tempo de processamento da sua empresa. Às vezes é rápido, às vezes demora um pouco mais. Então, se você está com pressa, a minha dica é tentar abrir pessoalmente, seja você mesmo ou dando uma procuração para um advogado realizar esse processo de abertura da empresa. Mas é bom que vocês analisem o CAI, o objeto social, o capital social da empresa. Então, assim, é bom você ter um advogado, não é só você ir no balcão ou procurar um contabilista e abrir, mas é bom que você procure um advogado que ele te instruir o que é que você quer, o que é que você não quer e adaptar, em especial se você é estrangeiro, não só estrangeiro, viu? Tem muitos portugueses que abrem empresa e que eu preciso mostrar para eles todo o processo para que eles saiam da forma mais eficiente e econômica possível. Então, é bom montar essa estrutura, feita essa estrutura, tem o RCBE, que é essa declaração de quem é o beneficiário barra gerente naquela empresa, são mais pessoas especificamente. Em seguida, você abre a conta corrente no Banco Português, e nesse momento, se você tiver o visto, a autorização de residência, por mais que seja uma conta corrente para a empresa, também vai facilitar, se assim você estiver. E em seguida, do procedimento de abertura da conta corrente, você vai fazer o processo de abertura de atividade. Carol, o que é abertura de atividade? Abertura de atividade é você comunicar as finanças, a empresa está aberta, que a conta corrente é essa, o IBAN da conta corrente da empresa, e a partir daí você comunica a segurança social também, a questão do procedimento de abertura de empresa e faz toda a sua estrutura societária. Tem um gerente só? Não tem? Vai ter remuneração? Qual a remuneração vai fazer? Como vai fazer a contribuição para a segurança social? Então, tem uma estrutura inicial que precisa ser feita. E se você não tem domínio do processamento jurídico empresarial aqui em Portugal, você sendo
português ou estrangeiro, provavelmente você vai não perceber uma dessas fases. Por exemplo, você tem 15 dias do momento que você abre a empresa para comunicar, para fazer a abertura da atividade, fazer essa comunicação, as finanças da empresa, etc. Então, se você não faz esse processo, você já incide em coimas, já incide muito. Então, assim, é o que eu digo sempre aqui. O advogado, ele vai deixar organizado a sua vida mais eficiente, mais econômica, para que depois você siga com a sua empresa de uma forma muito mais dinâmica. Então, são essas dicas aqui que eu trouxe para vocês sobre o procedimento de abertura de empresa. Se quiser falar com a gente sobre a questão do procedimento de abertura de empresa, a gente tem aqui embaixo um link que vocês podem marcar uma triagem gratuita com a nossa equipe, eu ou os outros advogados ou as pessoas que trabalham aqui comigo para te atender, conhecer seu caso, perceber se a gente efetivamente consegue te ajudar nesse caminho de internacionalização do negócio, abrir sua empresa em Portugal. Uma questão, por exemplo, muito interessante é que geralmente, quando eu recebo esses clientes, eles vêm com a ideia de que é necessário abrir uma franquia, por exemplo. E muitas vezes esse processo de abertura de franquia aqui em Portugal pode trazer mais burocracias. Então, a gente efetivamente só faz esses procedimentos societários se eles forem necessários. E aí eu oriento, vejo a necessidade ou não, e a gente arranja sempre a melhor forma e a forma mais econômica de você começar o seu negócio aqui em Portugal, né, que é uma porta de entrada muitas vezes para o mercado europeu. Então, aqui embaixo, além do nosso link para marcar um horário gratuito com a gente, eu vou deixar também o nosso e-mail, pode entrar em contato, contar o seu caso, e a gente vai estar pronto para te ajudar nesse caminho de internacionalização do seu negócio. Espero ter ajudado.